Um homem narra sua vida marcada por um casamento fracassado e uma traição devastadora em seu segundo casamento. Após perder seu filho e seu pai, ele enfrenta a confissão de infidelidade de sua esposa, o que abala seu mundo. Agora, ele lida com a dor e tenta decidir como seguir em frente. A história aborda amor, perda e as consequências das escolhas. Minha esposa confessou a sua traição. Eu me casei logo depois do ensino médio. E vamos apenas dizer, se meu casamento fosse um curso universitário, foi uma aula magistral sobre o que não fazer, apresentando todas as bandeiras vermelhas do livro. Eu era um cara fresco e mal tinha começado minha jornada de vida, pensando que tinha ganhado na loteria. Eu presumi que tinha conquistado o que meus pais fizeram, e eram o casal propaganda da felicidade conjugal. Eu era tão ingênuo, sempre dando o benefício da dúvida. Enquanto isso, minha então esposa, recém-saída de sua fortaleza parental de solidão, enlouqueceu, decidindo que a viver a vida ao máximo não me incluía no quadro. Antes que eu percebesse, eu era o senhor mãe com nossa criança enquanto ela estava presa sob alguns indivíduos, recuperando o tempo perdido. Depois de finalmente pegá-la em flagrante, pedi o divórcio e me preparei para o impacto. Divorciar-se em 97 no coração do cinturão da Bíblia não foi favorável ao marido naquela época. O que se seguiu foi tirado de um filme de terror. Paguei $5.000 ao meu advogado para vê-la tirar tudo, desde minhas guitarras e videogames. Ela até reivindicou lembranças de um parente falecido, e o juiz pareceu feliz em conceder todos os seus desejos. Não apenas me despedi de tudo que possuía, mas meu tempo com meu filho foi reduzido a uma mera tarde de quarta-feira e fins de semana alternados. Minha fé nas mulheres estava quebrado, saí em alguns encontros aqui e ali, mas a maioria se limitava a encontros casuais e jantares. Nunca deixei ninguém chegar muito perto, mas, no início de 1999, na festa de aniversário de uma amiga, conheci uma mulher cujo casamento tinha acabado mais do que o meu. Ela teve um natimorto 6 meses após a gravidez, e seu marido ousou levar a namorada ao funeral. Ela ficou de coração partido, para dizer o mínimo, ao saber sobre o caso do marido e o fim do casamento no dia em que enterraram sua filha. Sentamos em um sofá naquela noite, trocando histórias de ruína romântica. Ela era inteligente. Para mim, isso é uma conexão instantânea. É raro encontrar alguém que me faça rir em vez do contrário. Enquanto voltava para casa, não conseguia tirá-la dos meus pensamentos, me culpando por não ter pedido seu número. No dia seguinte, meu telefone tocou, e era ela. Ela tinha conseguido meu número de telefone com alguém que nós dois conhecíamos e perguntou: "Você gostaria de comer alguma hora?" Eu disse: "Agora parece ótimo." Então, dirigi até a casa da avó dela, e lá fomos nós no que acabou sendo o que eu ainda considero o encontro perfeito. Agora, eu entendo, nós dois estávamos solitários e tivemos nossos corações partidos, mas acredite em mim, isso não foi uma faísca, foi um inferno. E acredite ou não, somos inseparáveis desde aquele dia. Não passamos uma noite separados. Isso foi há 25 anos, com a gente se casando um ano depois de nos conhecermos. Vá em frente e bata palmas na testa. Eu sei como isso soa, mas é difícil colocar a conexão entre nós em palavras. Até eu ainda estou balançando a cabeça em descrença. Nossas famílias adoravam nós dois juntos. Eu tinha certeza de que tinha encontrado minha alma gêmea. Se você acredita nisso, eu tinha certeza de que ela sentia o mesmo. Nós gostávamos da companhia um do outro, e nossas vidas se encaixavam perfeitamente. Como na vida, no entanto, ela encontra esses momentos de felicidade para dar uma cagada gigante em você. Em 2006, comecei a me sentir mal. Comer resultou em uma doença. Eu inicialmente pensei que fosse um vírus, mas depois de uma semana sem melhora, ficou claro que era outra coisa. Fui internado no hospital local e passei por vários exames. Quando fui internado pela primeira vez, eu pesava 100 kg com uma altura de 187 em um ano. Eu tinha caído para 66 kg, e minha condição deixou os médicos perplexos. Minha saúde estava se deteriorando rapidamente. Durante toda a provação, ela nunca saiu do meu lado, sua mão na minha, implorando para que eu não a deixasse. No final de 2007, um último esforço me enviou para a Cleveland Clinic, onde uma jovem médica me levou às pressas para a cirurgia. Quando acordei, 3 horas depois, ela estava lá, de mão na minha, com um sorriso. Foi um sucesso, eu estava curado. Embora eu vá poupá-lo dos detalhes, envolveu meu cólon. Finalmente, eu podia comer e me mover sem agonia. Minha vida recomeçou. Estávamos felizes novamente. No ano seguinte, ela recebeu uma oferta de emprego lucrativo em sua área, ganhando mais do que eu. Isso não me incomodou nem um pouco. Ela trabalhou duro, e ela mereceu. Após o aborto espontâneo, minha esposa não conseguiu engravidar. Estávamos tentando desde 2000 e, eventualmente, aceitamos o fato de que isso poderia não acontecer. Em 2010, recebemos uma ligação do estado de Minnesota sobre uma menina de 2 anos que havia sido tirada de sua mãe devido a acusações relacionadas a drogas. Eles perguntaram se consideraria
queríamos adotá-la porque a mãe havia solicitado que ela fosse colocada com membros da família antes que seus direitos parentais fossem encerrados. Minha esposa e eu dirigimos por 30 horas para conhecê-la e, depois de alguns meses, adotamos e a acolhemos em nossa casa. Nossa filha enfrentou desafios sociais e sofreu abusos, o que nos levou a decidir que um de nós precisava ficar em casa com ela. Como mencionei, minha esposa ganhava significativamente mais, então fazia sentido que eu fosse o único a assumir o papel. Dediquei cada dia a apoiar a saúde mental da nossa filha. Embora eu tenha desempenhado um papel, não posso reivindicar todo o crédito por isso. Sua pré-escola, jardim de infância e terapeuta foram fundamentais para que ela aprendesse a se socializar e confiar novamente. Por fim, comecei a fazer jornalismo freelance. Então estava em casa quando nossa pequena terminava o dia escolar. Nossas noites eram momentos em família, e fazíamos pequenas viagens nos fins de semana. Foi em 2017 que minha esposa voltou do trabalho uma noite, profundamente abalada pelo que ela me disse ser uma discussão no local de trabalho. Apesar das minhas tentativas de consolá-la, ela permaneceu incorrigível. Ela estava declarando sua intenção de encontrar um novo emprego. Ela nunca teve problemas antes, então fiquei atordoado. Por dias, ela estava uma bagunça e retraída. Quando eu pressionava para obter detalhes, ela dizia, e isso só iria te chatear. Deixe-me lidar com isso. Fiel à sua palavra, ela foi para uma nova empresa em uma semana, aceitando uma redução de 15% no salário. Eu deveria ter questionado isso na época, mas ela nunca me deu motivos para preocupação. Depois que ela começou seu novo papel, a vida voltou ao normal e nossa família seguiu em frente feliz. Em 2022, publiquei meu primeiro romance com uma editora independente, realizando um sonho de vida. Eu podia sentir orgulho emanando de minha esposa e filha. Eu tinha alcançado esse marco antes do meu 50º aniversário e mal podia esperar para começar meu segundo. E agora, senhoras e senhores, é aqui que meu mundo se despedaça. Em 2023, enquanto eu estava terminando meu novo romance, meu filho de 27 anos do meu primeiro casamento faleceu repentinamente de um ataque cardíaco. Ele tinha uma condição subjacente que nenhum de nós sabia. Quero que todos entendam que quando você diz, eu não conseguia imaginar meu filho falecendo, você realmente não consegue. Não há dor igual a essa. Minha esposa e minha filha também sentiram profundamente sua perda. Fizeram o melhor que podiam para me apoiar, mas não há como lidar com tal tragédia. Nos meses que se seguiram à sua morte, mergulhei no meu trabalho, esforçando para terminar meu segundo livro para ele. No dia em que terminei em janeiro, meu pai faleceu após uma longa batalha. Papai estava doente há muito tempo. Você acha que pode se preparar para isso, mas é uma mentira que você conta a si mesmo. A perda foi difícil, e minha filha foi fundamental para me colocar de pé novamente. Meu segundo livro foi lançado em fevereiro, e tentei sorrir enquanto fazia minha festa de lançamento. No início de abril, comecei a me sentir melhor, escrevendo esboços para meu terceiro romance e fazendo as mesmas coisas que sempre fiz com minha esposa e filha. Minha esposa e eu temos uma tradição de quarta-feira em que ela escolhe uma receita aleatória que encontra online e cozinhamos juntas. No dia 3 de abril, enquanto fazia tacos de frango na panela elétrica, agradeci a ela por tudo. Ela perguntou o porquê, e eu agradeci por tudo que ela fez para me ajudar a superar os momentos difíceis. Compartilhei muitas emoções reprimidas, dizendo a ela que não conseguiria sem ela. Ela começou a chorar, depois a chorar, e logo estava soluçando incontrolavelmente. Tentei confortá-la com um abraço, mas ela me empurrou para longe. Pedi desculpas, sem perceber que minhas palavras provocariam tal reação. De repente, ela confessa sua infidelidade. Eu ri, confundindo com uma piada. Ela agarra meus ombros e então detalha como, em 2017, um rapaz de 28 anos em seu antigo emprego começou a flertar com ela, e ela retribuiu. Ela acreditava que era inocente, mas persistiu. Minha esposa sempre teve medo de envelhecer. Seus aniversários eram dias que ela temia todos os anos. Ela admitiu que a atenção de um homem mais jovem era atraente. Ela me disse que fazer 40 anos a deixou em parafuso e que ela não podia falar comigo sobre isso porque eu teria simplesmente ignorado. Ele a convidou para sair mais cedo do trabalho e ir à casa dele um dia. Ela não conseguia entender por que escolheu fazer isso. Talvez fosse a emoção. Ela disse que não sabia, mas foi e acabou dormindo com ele. Depois, ela se sentiu péssima, olhando para seu chaveiro na entrada da garagem dele porque tinha uma foto minha segurando nossa filha. Ela dirigiu para casa, e foi quando mentiu sobre ter uma discussão no local de trabalho. Ela nunca mais quis voltar para lá. É por isso que ela de repente foi para outro lugar. Ela então me disse que queria me contar, mas não teve coragem de fazer isso. Fiquei em silêncio, apenas de olhos arregalados e boca aberta. Ela se desculpou, dizendo que não conseguia mais viver com isso. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de falar uma única palavra. Ela se ofereceu para ir embora se fosse isso que eu quisesse, para ir ao aconselhamento ou até mesmo implorar pelo meu perdão. Em vez disso, peguei meus AirPods e telefone e saí. Andei das 6 da tarde até quase 11 da noite. Quando voltei, ela estava no sofá, perguntando
perguntando se eu estava pronto para conversar. Balancei a cabeça novamente, fui para o meu escritório, onde tinha um sofá, e dormi lá. No dia seguinte, depois que nossa filha foi para a escola, ela perguntou se eu tinha algo a dizer. Eu disse que sim. Eu questionei por que ela trouxe isso à tona depois do pior ano da minha vida. Por que ela não conseguiu guardar para si até que eu pudesse lidar com algo dessa magnitude? Ela apenas desviou o olhar. Eu zombei e disse a ela para ir trabalhar e tentar não ficar com ninguém durante o horário de almoço. Isso teria sido em 4 de abril. Essas foram as últimas palavras que eu disse a ela até a noite passada. Ela tentou falar comigo várias vezes, mas eu simplesmente passava por ela e entrava no meu escritório, tentando me concentrar no meu próximo livro de comédia de ficção científica. Escrever algo engraçado é desafiador quando o pensamento de sua esposa rolando por aí com outro homem preso nela consome seus pensamentos. Uma semana atrás, minha filha perguntou no carro se estava tudo bem, e eu menti para ela, o que me deixou doente. Então, ontem à noite, minha esposa veio até a porta do escritório e perguntou: "E vamos nos divorciar?" Olhei para ela e respondi: "Parece que sim." Ela começou a chorar e fechou a porta. Não consultei um advogado, e a ideia de divórcio não tinha passado pela minha cabeça até que ela mencionou: "É por isso que escrevi este ensaio. Para onde vou a partir daqui? Como começo a desembaraçar essa bagunça? Não tenho vontade de terapia. Não quero nem sair de casa. Estou quebrada neste momento. O fardo de tudo tem sido esmagador. Houve tanta coisa para suportar neste último ano. O que você diz a alguém que esteve ao seu lado durante tudo isso, apenas para despedaçar seu coração?" Atualização: depois de passar a manhã de sábado formulando e lendo um número impressionante de comentários, tomei minha decisão. Alguns disseram que meu problema estava muito além do nível de pagamento do Reddit. Eles estavam enganados. Evitei deliberadamente recorrer à família e aos amigos, buscando uma visão de uma perspectiva externa, e acho que funcionou. Minha gratidão vai para todos que enviaram mensagens privadas e responderam. Seus pensamentos sobre o assunto me ajudaram a chegar à minha conclusão. No sábado à noite, abordei minha esposa para me desculpar pelo tratamento silencioso. Disse a ela que não estava tentando puni-la e reconheci que era infantil. Disse a ela que se eu tivesse aberto a boca, teria sido excessivamente duro e arruinado qualquer oportunidade de uma conversa civilizada. Prometi que discutiríamos isso no dia seguinte. No domingo à noite, eu deixei tudo sair. Eu não chorei ou levantei minha voz. Eu perguntei o nome do homem, e ela forneceu. Eu perguntei a ela se o homem era casado quando ela nos traiu, e ela confirmou que ele era. Isso me atingiu duramente, porque ela sabia que ele também estava com alguém. Eu perguntei se ele ainda era casado. Ela me disse que não tinha ideia. Ela não o via desde o dia em que ela foi embora para seu novo emprego. Eu disse a ela que esperava que eles fossem, porque eu iria garantir que ela soubesse. Se minha vida tivesse que ser destruída, a dele também seria. Eu pensei que isso a irritaria, mas não irritou. Ela apenas assentiu. Expressei minhas dúvidas sobre o caso ser um evento isolado, ecoando os comentários de vários outros. Ela sustentou que foi um caso isolado e foi a única razão pela qual ela deixou o emprego. Expliquei que, depois de 8 anos dessa mentira, é natural que eu questione qualquer coisa que ela disse. Então deixei claro que, se há mais na história do que ela admitiu, agora é a hora de ser a mais aberta e honesta possível. Qualquer outra revelação seria um rompimento de acordo para mim, e não haveria desculpa que pudesse retificá-la. Ela alegou que foi uma ocorrência singular e que ela estava querendo confessar desde que aconteceu. Perguntei se ele havia entrado em contato depois que ela saiu. Ela negou qualquer contato. Respondi que não me surpreendeu, supondo que ele conseguiu o que queria e passou para outra pessoa no trabalho. Foi o único golpe barato que dei. Pedi que ela saísse de casa por algumas semanas. Não estava dizendo a ela que tinha acabado, mas queria ficar longe dela. Sugeri que ela pudesse ficar com a irmã, a mãe ou até mesmo alugar um lugar, qualquer lugar, menos aqui. Também a informei da minha intenção de discutir a situação com nossa filha, que tem 16 anos. A propósito, algumas pessoas comentaram acreditando que ela era bem mais nova. Para minha surpresa, minha esposa revelou que já havia contado a ela sobre isso há uma semana, o que eu desconhecia completamente. Ela perguntou sobre o tom da casa e minha raiva, e minha esposa confessou a ela, antes que minha filha fosse para a cama. Perguntei a ela e, de fato, minha esposa admitiu que tinha sido infiel. Eu queria saber por que ela não tinha vindo até mim sobre isso, e ela me disse que não queria me fazer sentir pior. Decidi mantê-la em casa amanhã para ter uma conversa franca sobre tudo. É importante para mim entender os sentimentos dela e enfatizar que abrigar ódio pela mãe dela não é o objetivo. A mãe dela sempre foi amorosa e solidária. É natural que ela sinta raiva, e tudo bem, mas escolher lados não é benéfico. Ninguém ganha nessa situação. É uma realidade difícil com a qual estou lidando. Todos perdem. Amanhã, pretendo entrar em contato com 3 terapeutas locais e falar com o conselheiro de luto que conheci após a morte do meu filho. Não estou interessada em terapia de casal. Acredito que terapia individual é o que preciso e, como é altamente recomendada, vou buscá-la. O ano escolar da minha filha está acabando em breve. Estou ansiosa para passar um tempo de qualidade com ela.
ela. Prefiro manter nossos planos privados da família e dos amigos. É um assunto pessoal nosso. Alguém me aconselhou a controlar a narrativa, mas a única coisa que importa agora é que minha filha saiba a verdade. Preciso de um tempo para chegar a um acordo se esse relacionamento for recuperável. Preciso desse tempo para autorreflexão e para avaliar a situação. Quando ela perguntou se estávamos indo pelo caminho da separação legal, esclareci que não era o caso. Eu disse a ela que quando olho para ela isso traz sentimentos de raiva, o que não é saudável. Para meu espanto, ela consentiu com tudo. Ela não quer que nosso relacionamento acabe. Eu a lembrei que suas ações com ele me fizeram perder essa escolha. Ela mencionou minha aliança de casamento como um sinal de que ela ainda é importante para mim, e eu lhe assegurei que sim. Propus que concluímos as coisas ali. Enquanto eu passava, toquei em seu ombro. Ela assentiu em concordância. Mais tarde, ela ligou para sua irmã e fez planos para ficar com ela na noite seguinte depois do trabalho. Parece que o Hopper recebeu uma porcaria de cartas na mão. Eu o elogio por conseguir se segurar do jeito que ele fez. Desejo a ele e a filha boa sorte com qualquer coisa que isso aconteça. Espero que a esposa esteja sendo honesta aqui porque esse cara não precisa de mais coisa na cabeça dele. Opinião impopular aqui. Fui traído. Ela nunca terminou de bom grado e nunca confessou até que eu tivesse provado isso completamente. Essa mulher ficou muito arrependida e se afastou do cara imediatamente. Ela foi covarde por não contar a ele, mas claramente está muito arrependida. Acho que com trabalho esse relacionamento pode realmente ter uma chance. Eu acho que trapaça é imperdoável. Como se fosse muito difícil voltar atrás, mas, olhando para o quanto grande parte de sua primeira postagem era sobre como ela o apoiou nos momentos difíceis, não o abandonou quando as coisas ficaram difíceis e trabalhou para que ele pudesse se concentrar em escrever, mesmo quando sua filha já estava muito mais velha e não precisava de uma mãe para ficar em casa. Sinto que ela carregou muita coisas. Não me entenda mal, eu ainda acho que trapaça é imperdoável, mas eu não vou exatamente perseguir isso com um forcado também.